Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Olá, você é muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. Eu sou a Rayana e componho o trio da equipe do Nós na Real, junto com a Marcelinha Oi, oi! e a Jessiquinha. Oiê! E o nosso episódio hoje convida você para olhar e contemplar as belezas das telas e lembrar que são telas. Por um lado, temos a arte e a tecnologia se unindo para o público acompanhar nas telonas o melhor da arte cinematográfica e fotográfica, selecionando lentes, filtros e recortes. No cinema, podemos ver a beleza das relações humanas com o foco e com o zoom no que se quer destacar numa cena, ou até mesmo o foco na natureza de uma forma que nossos olhos não podem fazer. Mas, por outro lado, temos a arte e a tecnologia focadas em transformar vidas perfeitas. As melhores fotos em família, com amigos, com os melhores ângulos, peles e corpos. O lado real das vidas não são expostos em redes sociais no geral. E esse é o nó de hoje. A vida é bela na tela. Meninas, como é que vocês veem tudo isso? Então, assim, uma coisa que eu sempre penso, né? Como, por exemplo, as redes sociais em específico, né? Elas são, por exemplo, recortes que a gente seleciona no momento. E esses recortes, né, que a gente filtra antes de expor, de colocar, né, para o público, eles dizem sobre uma parte ali da nossa vida que está rolando. E às vezes, quando a gente faz essa seleção, né, a gente acaba deixando algumas coisas para fora, né? Então, assim, às vezes a gente prefere colocar uma foto bonita e tira, às vezes, o que está por trás daquele momento, né? Que pode ser um momento que foi completamente desagradável, mas a foto está bonita, então vale postar. Então, são esses recortes, né, que a gente vai montando e a gente vai formando tipo um álbum, né, no nosso Instagram, por exemplo, que a gente olha e acha lindo. Mas muitas vezes a gente esquece o que estava por detrás daquilo, né? Às vezes é até um momento em que a gente retocou a foto para postar uma selfie, que a gente se sentiu bonita só depois dos retoques todos, né? Depois de aumentar a saturação, diminuir a saturação, colocar um pincel ali como é que fala? Deixar a pele mais bonita, deixar o olho mais destacado, enfim. E aí a gente passou por um tempão para gostar daquela foto. E aí a gente se esquece até de se olhar nos próprios traços, né, de quem a gente é, para a gente se apresentar de uma forma para o mundo. Então, será que esses recortes, né, selecionados, filtrados, são tão bonitos assim, como a gente expõe? Sua fala foi muito perfeita, assim, Marcela, muito. Fiquei pensando sobre o outro lado, logo no início da fala da Rai, assim, falando das telas, do cinema e tal, e que agrada muito aos nossos olhos e às nossas experiências também entrar em contato com a vida bela na tela, né? E que a gente cria histórias também, e a gente cria identificações e etc. Só que muitas vezes com comparações irreais até, muitas vezes, né? E eu acho que vai reforçando tudo isso que você falou, da gente perder, vou chamar de perder tempo, retocando coisas que tiram a naturalidade. E falo isso como uma crítica, mas me incluindo em quem faz isso muitas vezes também, né? Sim, Uhum. sim. Mas pela dificuldade de apreciar o natural, de tão em volta que eu tô ali na vida através de uma tela, né? Seja do cinema, da televisão, do computador, do celular. E eu acho que isso fica muito frequente, gente, também quando a gente vê hoje, bom, tem sido tema de várias pessoas que eu converso ultimamente, assistir os doramas, sabe? Ah, sim. A vida é perfeita, o casal perfeito e um romantismo que não tá nem escrito nos livros de historinha infantil, imagina
realidade no nosso mundo de hoje. E o quanto isso muitas vezes se confunde com expectativas das pessoas, sabe? Porque Uhum. tá ali, está sendo retratado, as pessoas se identificam, desejam algo parecido e, na verdade, se distanciam muito, assim, do que é real. Enfim, fiquei pensando um pouco sobre isso, mas só queria repetir a sua fala, foi muito perfeita. Eu fico pensando sempre no acesso, sabe? Antes, para ter acesso a um filtro, um recorte, né, um reparo, alguma coisa na pele, zoom e tal, era somente com uma máquina fotográfica caríssima, uma câmera caríssima de profissionais. Só o cinema, ou então tinha que trazer de fora do país para, né, alguém ter acesso a uma coisa e muitas vezes nem tinha acesso, né? Hoje, todo mundo no celular, não, assim, é necessário apenas ter acesso à internet. As próprias redes sociais oferecem, né, os filtros, mil formas de se mudar completamente, se maquiar sem você tá maquiada ali no momento, né? Então, o programa faz tudo. Então, eu fico pensando nisso, né? Na facilidade de se transformar diante da câmera, da tela e tal. E o quanto que tudo isso contribui para uma ilusão, né? Tudo isso é uma ilusão da perfeição. E a perfeição não estava ao nosso, nosso alcance, ao nosso acesso. E agora não, né? Então, né, vocês também já devem ter visto isso, né? Inclusive em sites e aplicativos de relacionamento, o quanto que as pessoas brincam e falam, né? Nossa, eu curti uma pessoa, comecei a conversar com uma pessoa e no primeiro encontro é completamente diferente, né? E aí, como é que fica essa discrepância da, da realidade que é perfeita dentro da sua realidade, da sua imperfeição, e ao mesmo tempo a satisfação de ter ali uma foto, né, perfeita a partir dos nossos parâmetros ou dos parâmetros dos programas, né, da rede social e tal, a pele de um jeito específico, os olhos, a boca, o nariz, enfim, a maquiagem. Você falando isso, Rai, me fez pensar aqui em outras coisas também, né? Por exemplo, as celebridades, né? Que antes a gente via nos cinemas perfeitas, né? Já com a pele incrível, o cabelo incrível, tudo incrível. Nas novelas, né? As atrizes já acordavam maquiadas, né? O que é muito irreal. É, hoje, as próprias atrizes, por exemplo, usam filtros, né? Hoje colocam filtros nos programas, no cinema, então já tem um retoque ali das próprias atrizes que têm acesso a inúmeros procedimentos, a melhores maquiadores, e mesmo assim a utilização de filtro e mais, né? Inteligência artificial, né? Que ainda deixa ainda tudo mais retocado, perfeito, inalcançável. Então, assim, é cada vez mais difícil chegar nesse padrão, né? E como cada vez mais esse padrão é padronizado, né? Cada vez mais as pessoas têm a mesma cara, o mesmo cabelo, o mesmo tudo. Então, fica cada vez mais intenso, assim, essa busca pela perfeição, que fica cada vez mais distante. Se nem as atrizes, né, de cinemas, cantoras estão felizes com o que vem no espelho, nas câmeras e tudo mais. Imagina a gente, né, que tem acesso, mas é até um certo tipo de acesso também, né? Então, assim, é muito cruel, principalmente com nós mulheres, né? Assim, as telas, né? Não que homens também não tenham esse recorte, tem, mas é diferente. É muito mais intenso, muito mais cruel, exigente da parte do mundo das mulheres. Como vocês citaram, assim, eu acho que essas experiências, né, vão aumentando aquilo que a gente já comentou em outros episódios, né? Falando dos padrões de beleza e tal, e exigências estéticas, né, imposições, na verdade. E aí tá todo mundo com a mesma cara e buscando procedimentos muito semelhantes para se parecer com, sei lá, todo mundo com todo mundo. Vai perdendo não só a identidade, mas até você falando da inteligência artificial, Marcela, hoje em dia a gente vê em rede social
gente usando foto que foi criada pela inteligência artificial e foto, entre aspas, perfeita, maravilhosa, mas muito longe da realidade e as pessoas usando com muita naturalidade. E aí teve foto que eu achei que era real. Eu falei, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? O que ela fez? Tem algo muito diferente. E aí quando eu vi a mesma foto, só que com outra pessoa, o mesmo fundo, eu falei, peraí, isso aqui foi criado. E muita gente usando isso, e eu vejo tutoriais ensinando a fazer a foto para o perfil, sei lá como. E aí, assim, eu acho que distancia muito. Você já estava distante? Distancia ainda mais a gente da realidade. E até para maldade, né? A gente viu aí o povo utilizando foto de outras pessoas para fazer maldade também. E montagens que antes já existiam, mas muito amadoras, hoje em dia elas se passam por reais muito facilmente, né? Total, é isso mesmo. E voltando às imposições estéticas, né? Eu acho que teve uma época ali na pandemia, eu não lembro se isso era um dado, agora eu não sei de onde eu tirei isso, né? Mas eu me lembro muito disso, eu não sei se foi um dado jornalístico ou se foi um dado de estudo, alguma coisa assim, mas eu me lembro de, à medida que o primeiro ano ali de pandemia foi passando, teve um aumento de procedimentos estéticos acontecendo. A gente estava se vendo, né, gente, o tempo todo, o dia inteiro, assim, nas telas. Então, videochamada do trabalho, videochamada com a família, videochamada... A gente se vendo o tempo inteiro de uma forma diferente. Não era aquela foto que você ia postar, você editava e colocava. Não, era você naturalmente aparecendo numa reunião de trabalho, era você naturalmente aparecendo numa conversa com amigos, com família. E imagina você entrar em contato ali com as suas, entre aspas, imperfeições, porque não estavam ali dentro dos padrões estéticos, sabe? É o Hum. tempo todo um com um espelho, né? Essa parte a Marcela, você também falou, Jéssica, em relação à relação da perfeição com o gênero, né? O quanto que com mulheres é muito mais pesado, né? A exigência. E aí me ocorreu aqui a relação do quanto que cada vez mais há um filtro para impor uma mulher jovem. Então, a jovialidade é algo que permanece e que assola qualquer perfeição sobre ser mulher, né? A obrigação em parecer mais jovem, esconder rugas, esconder os cabelos brancos, as marcas, enfim, etc. E isso é um viés, né? Também tem o viés do peso e assim vai. Mas esse é um que no rosto é denunciado a idade. Esse é um ponto que a gente precisa colocar aqui para a gente se perguntar, né? Assim, a gente está servindo a quem, né, gente? Assim, tem todo um mercado, todo um comércio, uma uma porção de pessoas, empresas, enfim, que ganham, lucram. Lógico que a gente é ensinado, né, a ter autoestima, desenvolver autoestima de acordo com vários critérios e tal. Mas não é assim algo que surge a partir da gente, aqui dentro da gente, a nossa autoestima, né? A nossa cultura comanda muito mais do que a gente gostaria. O que que para vocês contribui, o que que facilita para desconstruir um pouco essa ilusão da perfeição? Primeira coisa é filtrar até o próprio conteúdo que eu consumo. Quem são as Uhum. pessoas que estão aparecendo para mim? Tinha um período há anos atrás lá que sempre apareciam mulheres brancas, com cabelo liso para Ótimo, mim, sim. e eu sou o oposto disso, né, gente? Então, assim, não tem nada a ver com quem eu sou. Então, eu sempre olhava para aquilo, mas de uma forma meio que sem perceber que eu estava olhando só para aquilo, né? E aí você começa a querer mudar o tempo todo, né? Não, tem que ser assim, eu tenho que usar esse tipo de roupa, eu tenho que usar esse tipo de maquiagem, eu tenho que fazer. Eu tenho o quê? Né? É o famoso eu tenho o quê? Mas aí a gente se esquece de se perguntar, mas o que eu quero? Não, peraí, né? Tem uma diferença bem grande no que eu tenho que fazer para o que eu quero fazer. E, e aí eu comecei a filtrar mesmo. Tá, quem que é o conteúdo que eu tô, de quem é o conteúdo de que eu estou consumindo aqui, né? Quem são as pessoas que estão aparecendo até no meu explorar o tempo todo? Por que que só essas pessoas estão aparecendo? Se é uma inteligência artificial que está, né, monitorando o que quer aparecer para mim, por que que eu estou acessando o tempo todo esse tipo de conteúdo? Aí eu acho que uma boa é a gente tentar manipular um pouco as redes sociais, né? Procurar pessoas que são parecidas com a gente também, que têm os nossos traços, que têm a nossa textura de cabelo,
que tem a nossa cor de pele, que tem traços reais para gente, né? Pessoas que são reais, que também buscam mostrar outros lados além da perfeição. Então, eu acho que isso ajuda a gente a começar a desconstruir um pouco o tipo. Existe hoje um padrão de beleza até no cabelo cacheado, né? Tem que ser definido, controlado, não muito volumoso, tem 1000 regras. Então, assim, gente, é padrão atrás do padrão, é cansativo, é estressante, não dá, eu canso. Então, procurar, talvez, criadores de conteúdo, se é algo que você gosta de consumir, que falam a real do cabelo cacheado, que no dia que você define, que você lá, vai estar lindo, maravilhoso, definido, vai chegar em tal ponto, ou não. Ou às vezes a, a definição que você fez não vai dar certo, a finalização que você fez não vai ficar legal, porque ou você passou creme demais, seu cabelo está desidratado, está com muito óleo, enfim, independente do que seja. Pode acontecer 1 milhão de coisas num cabelo cacheado, falo isso por experiência própria. Então, o cabelo cacheado tem vida própria, então tem dias que ele está de um jeito, tem dias que ele vai estar de outro, né? Então, tem um padrão de beleza para o cacho. Então, quem são as pessoas que mostram a real do cabelo cacheado? Que às vezes o dia seguinte o cabelo vai estar uma loucura. Então, assim, vamos fazer aqui um penteado às vezes, vamos ter que lavar de novo às vezes, vamos ter que fazer qualquer coisa, mas lidar com esse cabelo de uma forma que é real, sabe? Que é isso que eu procuro hoje, é buscar essas pessoas que falam de uma forma que é real, do cabelo, da pele, do corpo, porque é sobre isso, né? É cansativo a gente ver uma pessoa que está sempre impecável ali na nossa frente. Então, essa seria talvez uma primeira dica que eu daria, sabe? Que pode ser legal testar e ver o que acontece. Quando eu fiz o primeiro limpa no meu Instagram, fez muita diferença pra mim, gente. Muita diferença. E tem um Instagram específico, pior que eu tava tentando lembrar o nome enquanto você falava pra eu indicar aqui, mas qualquer coisa eu ponho na descrição depois, né? Que ela faz exatamente a foto natural e a foto mudando a roupa de lugar, mudando um pouco a posição da luz, da máquina e tal. E mostra que tudo depende de como você tá postando, de como você tá disposto a aparecer. Mas que a vida real é parecida para todo mundo, no sentido de que todo mundo tem a sua textura de pele ou de cabelo, ou a cor de pele, ou o tamanho do corpo, para cima ou para os lados. Tudo isso é muito individual e todo mundo tem os seus pontos, sabe? Então, eu acho que consumir esse tipo de conteúdo realmente faz a diferença. Então, gente, a dica da Marcela já coloquem em prática. Selecionem, façam um filtro. Mas eu acho que tem uma outra coisa que eu tenho tentado colocar em prática, mas parece que, sabe assim, o padrão de ignorar isso vai tomando conta, às vezes eu tenho que realmente estar atenta, que é quando alguém faz elogios. Ou quando eu mesma tento me elogiar e logo vem um, ah, mas é porque aí a gente pega e coloca um defeito ou invalida o elogio recebido. E eu não tô falando sobre o elogio de, ai, que blusa linda, ah, menina, R$ 10 na feira, não é sobre isso. É também, nossa, o cabelo tá bonito, sei lá, você tá bonito, você é bonita, qualquer coisa parecida, ou qualquer outro elogio, mesmo que não seja relacionado à beleza, gente, tá? Mas que a gente só agradeça, que a gente perceba que, poxa, tem beleza nisso também, sabe? Não é porque os procedimentos não estão em dia, ou porque as coisas caras não estão sendo feitas, ou porque, sei lá, qualquer coisa, que não tem beleza nisso. Então, apreciar esse tipo de beleza, não só de elogios de outras pessoas, mas os nossos próprios. Eu acho que esse é o ponto. E para mim é um desafio, assim, ó, gigantesco, só eu sei. Mas eu acho que me atentar para isso faz muita diferença. Olhar para a ilusão da perfeição não anda junto sempre com o processo de aceitação, né? Porque assim como existe uma ilusão da perfeição, existe todo um processo de que a imperfeição é perfeita. Não que a gente não tenha que mudar, não que a gente não tenha que passar uma maquiagem. Tem sim, se você quiser, se isso, né, é gostoso para você, que você não se sinta uma escrava do padrão de beleza e tal, filtro também e tal. Mesmo se a foto não tiver perfeita, por que não postar? A proposta do post, ou a proposta naquela época, há muito tempo atrás, era revelar a foto, né? Será que uma foto só é digna de revelar
e colocar num porta-retrato se a gente se achar perfeita, se a gente se achar linda e digna de estar ali exposta no meio da sala, sei lá onde. E a gente pode fazer isso mesmo sem se sentir perfeito ou 100%, né? Em algum quesito. A gente pode revelar ou postar para lembrar daquele momento e para lembrar que nós realmente vivemos aquele dia daquele jeito, com aquele nariz, com aquela ruga, com aquele sorriso, com aquele ângulo que não estava tão bom. Ou então escolher a melhor foto que você acha que você tem, entende? Deixar de expor, deixar de se contemplar porque você não se achou perfeito ou perfeita, eu acho que isso é alimentar a ilusão da perfeição e acabar estimulando aí uma questão de escravidão mesmo, sabe? Ao culto de uma beleza que não é real. E aí, meninas, a partir disso, né, da realidade, né, de nós na real, como que vocês cultivam uma beleza autêntica e diversa? Como é que vocês, né, como é que nós podemos contribuir para um cultivo dessa beleza autêntica e diversa na nossa sociedade? Eu sei que a gente já está discutindo um pouco isso, acho que quando a Marcela traz essa noção crítica de quem que a gente segue nas redes sociais, isso é muito importante. Queria só fazer um parênteses, né? Agora a gente está vindo com uma onda de pessoas famosas levantando bandeiras assim louváveis sobre isso, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre mulheres deixarem os cabelos brancos e tal, foi da atriz Cássia Kiss, que assim foi uma coisa assim revolucionária. Eu lembro do primeiro impacto assim que eu tive, gente do céu, como assim ela vai deixar o cabelo branco, né? Totalmente preconceituoso na minha cabeça, tá? Ainda bem que a gente muda. Mas tem várias pessoas, a Glória Pires, a própria Paola Oliveira está lançando, tem um canal e um movimento enorme, fantástico, que é um movimento sem filtro, né? Mulheres sem filtro. Isso é fantástico. Enfim, a gente precisa pensar sobre esses movimentos em que a gente pode, de passinho em passinho, cultivar na nossa sociedade. Como é que vocês pensam nesse cultivo, nessas mudanças? É tão difícil pensar nisso, né? Assim, você dando o exemplo da Paola Oliveira, que, né, apesar de tudo, é um exemplo que é, sei lá, perfeita, maravilhosa, mesmo sem filtros, sem qualquer outra coisa, mas é criticada porque tem, sei lá, uma celulite aqui, porque teve não sei o que ali, porque apareceu não sei... Gente, assim, isso é adoecedor. Isso é adoecedor. Mas, não sei. Eu acho que o que a gente comentou do filtro nas redes sociais, e estar mais próximo da beleza natural e individual faz muito sentido, mas eu não sei o que mais que a gente pode fazer, assim, além das pessoas que já estão ali pertinho da gente, que a gente possa ir enfatizando isso, porque, assim, nas redes sociais também dá um pouco, talvez evitar filtros e aumentar a chance de mais pessoas fazerem isso, e a gente ir se acostumando com a beleza natural e tal, mas de novo, tô pensando numa ideia aqui em voz alta, mas que eu mesmo não coloco em prática com frequência, né? Então, não sei se esse é o melhor exemplo, assim. Agora, talvez a gente possa começar aos pouquinhos com a gente, com pessoas mais próximas, com as nossas redes sociais. Eu fico pensando que quanto mais gente disposta a valorizar o que é natural, assim. Quando eu digo natural, gente, é sem que seja com esse tanto de filtro, não necessariamente que você não possa fazer, né, esses procedimentos e tal. Mas natural na medida em que você consegue se mostrar ali sem tantas edições. E à medida que a gente começa a fazer isso, eu acho que quanto mais gente fizer, mais aumenta a chance de a gente se naturalizar com isso Sim. e entrar na onda, sabe assim? Tá tudo bem usar filtro. A questão é quando a gente acaba não sendo honesto com as outras pessoas também, né? Então, às vezes, é sobre a gente sinalizar para o outro, do tipo, ó, tô usando um filtro, editei essa foto. É, tem muitos influenciadores que fazem isso, né? De, ó, estou usando um filtro agora, que nem a Jéssica falou, tem algumas influenciadoras que colocam a foto que foi editada e a foto que não foi editada, né? Coloca a editada na frente e a não editada quando você faz, passa o carrossel,
para ser uma coisa mais real, né? Para mostrar, gente, na verdade a foto foi assim, tá? Não tá tão colorida e bonita que nem eu coloquei aqui. Eu não estou tão com a pele tão bonita que nem tá aparecendo nessa foto aqui. Então, às vezes, a gente sinalizar de alguma forma pode ser um dos caminhos. Só que eu acho que isso é desafiador porque todo mundo tá nesse recorte, né? Tá nesse processo de não mostrar o que a gente acha que não está bom o suficiente, vou colocar dessa forma, né? E exigem, né, da gente o tempo todo uma certa forma de se apresentar, então parece que é muito inadequado, né, não estar no padrão. Hoje está muito famoso a famosa expressão, né, que é lá dos Estados Unidos, que é pretty privilege, né, privilégios de uma pessoa bonita, uma coisa, né, em livre tradução aqui. Ah, porque mulheres bonitas têm acesso a não sei o quê, entram de graça não sei aonde, são, enfim, têm acessos às coisas que outras mulheres não têm acesso. Então, todo mundo quer chegar nesse pretty privilege, né? E se a gente se entrar no TikTok, é um conteúdo que aparece muito, muito, e de mulheres, às vezes, né, se vangloriando e outras falando que não estão naquele padrão e como é, então, não estar naquele padrão. Então, é muito, né, adoecedor quando a gente entra numa rede social e é bombardeado por esse tipo de conteúdo, né? Porque muitas vezes a gente não vai, às vezes, com um olhar crítico, às vezes a gente vai, acaba sendo, é a palavra, né, influencers, ser influenciado, né, por essas pessoas, né, por esses conteúdos. Então, é muito desafiador pensar, né, em formas de fazer isso num mundo que exige para a gente exatamente o contrário. Se fala muito de autenticidade, mas que autenticidade é essa mesmo que estão falando, né? Se é autêntico mesmo? Se a gente for pegar aqui o ranking das pessoas que mais aparecem, mais estão no ranking ali, né, de visualizações, de curtidas, de comentários, normalmente são pessoas que estão sim no padrão, né? Então a gente está sendo o tempo todo mandou uma mensagem para a gente de que sim, você tem que estar no padrão para ser aceito. Sim, você tem que ser desse jeito aqui fisicamente e também de formas de falar, de se comportar no mundo, dessa forma para você ser adequado. Então, é muito difícil a gente pensar, né, em tá, como a gente vai, talvez, mudar isso. No mundo que não está indo nessa direção, na verdade. Eu acho que tem um certo discurso aí que engana um pouco, né? De autenticidade, tá? Mas autenticidade até que ponto? Como é que é isso? Né? Porque são recortes também. Porque, de fato, o nosso poder de mudança, de revolução é limitado. Uhum. Talvez a gente lute, a gente batalhe para andar, sei lá, 1 milímetro e talvez a gente nem toque nas consequências e mudanças das lutas de uma discussão como essa aqui, por exemplo. Então, meninas, existe alguma relação para vocês entre a percepção distorcida da perfeição nas redes sociais e os problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão? Sim, assim, até mesmo pelas comparações, por desejar uma vida que não é real e achar que a gente sempre está atrás, sempre está devendo, nunca está bom o suficiente, nunca merece ter as conquistas que tem, ou merece, enfim, estar em alguns contextos. Eu acho que a comparação acaba atrapalhando muito a saúde, assim, das pessoas. A gente compara a rotina das pessoas que a gente vê na rede social, a gente compara os relacionamentos, a gente compara a beleza, a gente compara as roupas que veste, o que tem na casa, o que deixa de ter, onde é que mora, para onde viaja, com quem anda. Então, é como se aquilo fosse a melhor coisa, né? E a gente estivesse sempre aquém. E, na verdade, a gente já falou, aquilo é um recorte, muitas vezes muito bem selecionado e às vezes até muito bem editado, que a gente está vendo. E é claro que a minha vida não vai ser assim, a da Rai não vai ser da Marcela e de nenhum ouvinte, né? Pode até se assemelhar em algum pontinho com a vida de alguém que a gente viu lá, mas o resto não tem como, gente, não tem. E essa comparação muitas vezes acaba trazendo aí sentimentos relacionados à indesejabilidade, assim, social mesmo, né?
mas até mesmo a não perceber, dificuldade para perceber o que tem na nossa própria vida, dificuldade de é, notar os avanços, notar as conquistas, porque parece que nunca tá lá, nunca é igual, nunca se parece com aquilo que a gente está vendo, sabe? Então eu acho que isso contribui muito, principalmente para essas duas coisas, ansiedade e depressão. Eu fico pensando no quanto que, sim, tem muita relação, mas no quanto eu fico pensando no processo, né, que a terapia de aceitação e compromisso coloca muito sobre a flexibilidade psicológica, né? A gente percebeu o quanto que, para o contexto de rede social, as regras do jogo são aquelas. Uhum, E para a vida real, são outras regras que a gente precisa ficar sensível, né? Que se, como Jéssica está colocando, né? Se eu não valorizar, né, a vida que, né, tá disponível para eu viver aqui agora e eu ficar sonhando ou imaginando ou me comparando com o perfil de outra pessoa que está ali disponível, até que ponto isso me ajuda, até que ponto isso é favorável, é útil para eu estar saudável. Na verdade, quando a gente compara, eu escutei isso uma vez em terapia da minha primeira psicóloga. Ela virava para mim e falava bem assim, Rayana, quem começa se comparando, todo mundo que começa a se comparar já perdeu. Então, assim, não tem nenhum momento que a gente comece a se comparar na vida que a gente só ganhe. Porque, por mais que na primeira comparação a gente esteja na frente, em seguida vem outra comparação. E se a gente estiver na frente, em seguida vem outra. E a nossa mente, né, nossa cabecinha, ela vai funcionando até parar onde? Num problema para a gente resolver. Até parar numa, cara, eu perdi nessa comparação, como é que eu faço para eu ganhar? Então, nesse ponto, a relação entre a percepção distorcida da perfeição nas redes sociais e da saúde mental entra muito no que eu estava falando lá no início, que é olhar para as telas sendo tela. A gente precisa ir para o cinema e lembrar que aquela telona é um cinema, né? Se eu me desviar, por mais que a gente esteja num filme 3D, se eu me desvio de uma pedra que vem, a gente precisa lembrar minimamente que a pedra não tá vindo, né? E aquilo lá, o jogo da telona é aquilo lá, a gente precisa lembrar que a gente está numa poltrona, por mais que as sensações pareçam que a gente está lá dentro, né, do filme. Mas a gente tem que só que assistir, assim como nas redes sociais. A gente precisa consumir lembrando que aquilo dali é só um recorte na vida da pessoa, que é só um recorte na vida profissional da pessoa. É, Os 200 milhões de cursos que aparecem para a gente comprar não significa que todo mundo está comprando. E assim vai, né? Porque senão aparece o tempo todo, assim, ó, o que que eu tô perdendo, o que que eu tô perdendo, o que eu tô perdendo, a ansiedade sobe, 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 a depressão sobe, 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 a saúde mental só se degrada. Total, eu acho que você falou é importantíssimo, né? A gente identificar, tá? Olha só, aqui é uma tela, isso aqui é eu me comparando, olha eu aqui de novo falando sobre isso, sobre mim, olha eu com essa velha história novamente, né? De que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou bonito o suficiente, que, enfim, cada um aí com suas vozezinhas, né? E que a gente tanto fala aqui nos episódios. Então, o quanto é fundamental, né, a gente olhar, caramba, eu tô olhando uma tela, né? Eu tô na frente de uma tela agora, o celular é uma tela. Eu tô vendo aqui um recorte de 30 segundos, de 1 minuto, de 10 segundos. É um recorte editado de uma pessoa. E eu nem sei quanto tempo aquela pessoa demorou para colocar aquele pequeno recorte naquele momento, né? Às vezes uma tarde toda, às vezes uma manhã toda, às vezes foi um processo super difícil para a pessoa até colocar aquilo ali, né? No público. Então, é a gente saber que a gente está diante de um recorte. Né? Todos os dias nas nossas mãos a gente está diante de pequenos recortes, fragmentos das pessoas. Como é importante a gente nomear e descrever isso para gente, né? De que, olha, nesse momento eu estou na frente de uma tela, de um recorte, de um fragmento. Teve um período aí que a gente tava muito, o pessoal falando de FOMO, né? Fear of Missing Out, Uhum, que é agora o JOMO.
Joy of Missing Out, que é tipo a pessoa que tá de Uhum, fato tentando se distanciar um pouco, e é uhum, isso que tá fazendo a diferença saudável. uhum. De perder essas informações, de perder esses convites inacabáveis. Não só as informações, mas a desinformação também, né? Que nas telas a gente tem muita desinformação também. Uhum. Mas para ver o quanto também, acho que tem tido esse movimento, sabe? É total. Que bom, né? Ter um movimento, um contramovimento, agora um contra-cultura, porque é o tempo todo achando que a gente está perdendo, que a gente é inadequado, que a gente não serve, que a gente não cabe. Então, ter um contramovimento é muito importante também, né? É um pouco de resistência aí no mundo que atropela a gente. E fica aí um convite para experimentar, né, gente? Assim, teve um desafio, né, galera? Que até a Marcela que estava colocando para a gente identificar o tempo, né, das telas. É, vale a pena a gente experimentar quais são os efeitos de ficar muito tempo exposto, ou pouco tempo exposto, menos tempo, né? Uhum. Enfim, são os testes e as análises aí que a gente vai se percebendo e se conhecendo ao longo da vida. Meninas, e para vocês, assim, nesse processo, né, de identificar que as relações humanas, elas nem estão, nem podem ser resumidas basicamente por fotos num post, Vocês conseguem lembrar disso? Como é que vocês fazem para lembrar? Ou então, qual que é a linha tênue que vocês podem é, perceber o start de que a gente precisa dar um passinho para trás e lembrar, epa, a grama do vizinho tá verde demais. A minha tá só o marronzinho, né? Peraí, será que essa grama é de verdade? Peraí, vamos lá, deixa eu ver assim, né? Em que momento que para vocês é possível fazer, né, esse movimento de sedução e tirar a lente da perfeição na hora que a gente está ali consumindo. Cara, eu não sei se é por muito treino também na minha vida, mas hoje eu acho muito difícil eu olhar e achar que a vida do outro é perfeita. Não sei se é porque eu sou psicóloga, né, também, não sei se é porque eu tenho um olhar treinado hoje em dia. Não que eu nunca fui pega por isso, né? Já fui em vários momentos da minha vida. Mas hoje em dia eu entendo as redes sociais como redes sociais, assim, não de criar conexões, tá? Hoje eu acho mais distante ainda mais as redes sociais de criar conexões, na verdade. Mas a rede social eu vejo muito como momentos que a gente coloca ali filtrados mesmo, sabe? A gente nunca sabe o que está rolando. A gente nunca sabe, né, como é de fato aquela dinâmica, como é de fato aquele relacionamento, aquelas amizades, se foi legal mesmo aquela viagem, se não foi, será que teve muito perrengue, né? E a pessoa não quis compartilhar, ela também tem o direito de não compartilhar, né? A gente não precisa saber de tudo da vida do outro, né? Perfeito, gente. Ah, Ninguém é obrigado a colocar. A gente não quer levantar essa bandeira aqui. Tem que publicar não. tudo. Também não tem que publicar tudo. Não precisa, sabe? Então, cada um vai colocar o que quer, né? Assim, e eu acho que, mesmo quando a gente tem o cuidado de postar de uma forma mais real, pode chegar de uma forma completamente diferente para o outro, né? E o outro se comparar também com aquela realidade. Então, assim, a gente não tem controle sobre essas coisas. Então, talvez seja um trabalho muitas vezes mais nosso mesmo, assim, de relação com as redes sociais. O que que é isso, né? Onde é que eu estou me metendo aqui? O que eu estou absorvendo desse conteúdo? Como é que eu me sinto aqui? Como é que eu me percebo aqui? Porque senão a gente vai sendo, né, só de arrasta para cima, total de arrasta para cima nessa. E a gente não tem um olhar cuidadoso com a gente, um olhar crítico em relação ao que é uma rede social, e a gente se vê mergulhado nela e não se diferencia dela, né? A gente vira ela. E aí é um local muito fácil, né, de só cada vez mais como é que fala? Cavar o buraco, né? De eu não tô adequada, eu não tenho esse relacionamento, eu nem tenho relacionamento, todo mundo é tão feliz nas redes sociais, por que eu sou triste? Sou tão inadequado por estar triste? Então, é lembrar o que são redes sociais e o que é a vida real.
né? Porque na vida real é tudo junto e misturado e é sobre isso e se embora, sabe? Então, talvez a gente fazer um trabalho mesmo de qual é a sua relação com as redes, qual é a sua relação com as telas. Vamos repensar, né, algumas coisas. Acho que é isso. Repensar e contextualizar também as coisas, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença, assim. Uma coisa que enquanto a Marcela falou, eu me lembrei, assim, do quanto eu gosto de foto, mas não tanto. No sentido de que às vezes eu quero muito tirar uma foto, principalmente quando eu vou num lugar, eu quero lembrança daquele lugar novo, uma viagem e tal. Mas, tipo, um aniversário, aí tem que tirar aquele bocado de foto, meu casamento, um bocado de foto. Eu não sou essa pessoa, né? Irritei minha família no meu casamento, porque eu não quis as fotos eternas com todo mundo, padrão. Eu fico irritada porque, assim, meu aniversário, meu casamento, qualquer outro evento, não é sobre as fotos. Eu sei que pra muita gente tem as lembranças, e aí, gente, de novo, cada um tem a sua história. Mas pra mim eu gosto muito mais de não perder o tempo tirando fotos e utilizar o tempo de forma que eu possa interagir com as pessoas ali, por exemplo, né? Me divertir ali naquele momento sem ter ali 1, 2 horas tirando foto. E para mim isso faz muito sentido, não ter esse tempo pensando em fotos. E aí eu tento levar isso para algumas situações, apesar de vez ou outra falar, ai, gente, vamos tirar uma foto, hoje foi o dia todo, né, assim, tá, vamos registrar, que é para trazer para memória. O ponto é perder muito tempo com isso. Talvez seja a minha forma de tentar me distanciar de utilizar as fotos não só como lembranças, mas como preciso postar porque eu fiz um casamento, porque eu fiz um aniversário, porque as pessoas estavam, porque sei lá, qualquer coisa, mas para registrar só o que for assim, muito essencial para eu lembrar daquele dia e as outras memórias vão vir junto, sabe? Assim, eu acho que essa é uma forma que eu faço para me lembrar um pouco, mas muito pessoal. E pensando no geral, assim, acho que foi tudo isso que a gente foi falando, né? De fazer alguns filtros do conteúdo que a gente recebe, de se distanciar, saber que o contexto ali aquilo é uma tela, vida real é outra coisa, e, enfim, e adaptando. Assim, nem sei se o meu exemplo foi ótimo nesse sentido, mas para mim ele tá fazendo muito sentido. Tá total, Ah, totalmente. Algo que eu faço para lembrar, e eu também deixo muito como dica também, né, para separar, né, gente, o que que é vida real ou a vida real não caber dentro de um post ou qualquer outra coisa. A gente ficar sensível quanto que as redes sociais e uma foto que a gente acaba vendo atravessa e influencia o nosso estado. Se a gente não se observar, se a gente não perceber, caramba, eu tô com um incômodo agora, por que será, né? Às vezes eu atendo algumas pessoas que estão com incômodo que não sabem descrever. Então, esse processo de autoobservação, ele é treinável, totalmente treinável. Então, às vezes a gente muda de humor, a gente pode mudar de humor depois de 5 minutos, 1 minuto é o suficiente para ver um post, se comparar e o resto do dia tá horrível e a gente nem sabe por quê. Como a Marcela falou, né? Existe todo um processo de treino, de história de vida também, né? De mudança, de transformação e, principalmente, gente, um olhar crítico sobre o uso do que a gente consome. Só que quando a gente não tem esse treino, a gente é atravessado, baleado por tanta coisa que a gente não faz ideia que influencia a nossa vida, que influencia o nosso humor, que influencia nosso sono, que influencia, enfim. E se a gente não se observa e começa a linkar algumas situações, acaba que a gente, né, fica vivendo sem uma noção crítica do que controla a nossa vida. Porque, vamos ser sinceros, assim, em maior ou menor grau, em alguma medida, as redes sociais né, controlam o nosso estado. E uma forma da rede social, né, dos posts, da vida perfeita da internet não controlar tanto é a gente perceber o quanto controla. Uma dica assim que eu deixo, né, é realmente uma atividade simples da gente se observar. Eu tô, enfim, mais triste ou mudei de humor de alguma maneira. O que que será que aconteceu no meu dia? Como é que eu fiquei? Será que eu fiquei muito exposta ou exposto à rede social? Será que eu li o textão de alguém
E isso me pegou, me capturou, assim, de alguma maneira. Como que eu gostaria de estar vivendo aquela experiência também? Ou, sei lá, quantas coisas podem aparecer e se relacionar quando a gente vê um recorte, né? O fragmento, como a Marcela colocou. Porque, por mais que seja algo tão bobo, mas um fragmento pode mudar completamente o nosso estado e a forma com que a gente olha para a nossa própria vida e para o nosso dia. Primeiro a gente vive, depois a gente posta, né? Vamos lá. Essa frase eu gosto muito. Bora primeiro viver, depois a gente posta, e é sobre isso. E não tem problema postar atrasado, tá tudo certo. Não, tá tudo Gente, bem. eu lembrei agora. Meu aniversário foi sei lá que dia. Tirei um monte de foto linda. Eu esqueço de pôr. Passou, mas assim, nem postei ainda. Porque é isso, assim, vamos viver o agora. E assim, enfim, deixa pra lá. Depois a gente posta. E a gente Depois pode você posta. procrastinar. Mas olha, eu acho Ai, que isso é gente. legal. Isso é uma dica de que seu aniversário foi ótimo. Você aproveitou, a vida continuou e a postagem não foi o mais importante ali das fotos que você tirou, entende? Não foi. Mas eu realmente quero me lembrar com as fotos, tá? Sim. Das fotos no feed. Não, eu Mas adoro eu isso. quero meu álbum no feed, marcando todo mundo, quero comentários, engajamento. Ai, gente, socorro. Olha só em que terra a gente vive, né? Ai, socorro. É. Minha mãe já é. Rayana, cadê as fotos para revelar? É Montar um Ai, isso. álbum gente, com mas meus vamos voltar a retratos. revelar, gente. Vamos voltar a revelar a foto. É tão legal. Eu amo. Sério. É. O escolher para mim é o terror. Meu álbum de casamento tá até hoje sem fazer. Vai fazer 10 anos. Que vergonha falar isso. É 10 anos, gente. De 5.000 fotos, eu tenho que escolher 100. Sendo sem filtros. Sendo nós na real. Então, pessoal, se você estiver ouvindo pelo YouTube e estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreve já no nosso canal e clique em gostei aqui embaixo do vídeo. Se você estiver pelo Spotify, avalie o nosso podcast. Não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok pelo @nós na real. Um beijo e até o próximo episódio. Meninas, Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.